Estamos em junho de 2024, fazem exatamente 4 anos que eu tô morando aqui na Alemanha. E hoje eu queria bater um papo com vocês sobre os pontos positivos e negativos daqui, fazer um pequeno resumo aí de tudo que aconteceu nesse tempo e dizer se valeu e se ainda tá valendo a pena morar aqui. Então, pra começar, eu acho que é importante aí dar um contexto, até pra quem tá chegando aqui agora e não sabe de nada da minha história. Antes de vir pra cá, eu morei 7 anos em Lisboa, Portugal, e lá eu trabalhava como gerente de uma loja num shopping que era meio que de luxo, assim, e eu morava com meu namorado, que é alemão. Apesar dessa empresa que eu trabalhava ser ótima e a minha gerente também, né, minha supervisora, eu não era feliz no meu trabalho, eu não gostava de ser gerente e as perspectivas de crescimento que eu tinha era só pra ser supervisora algum dia, coisa que eu também não queria fazer. Então, em resumo, eu tava assim bem insatisfeita profissionalmente. E aí surgiu a ideia da gente vir pra Alemanha. O meu namorado, né, que hoje em dia é marido, mas na época era só namorado, ele recebeu uma proposta de trabalho aqui e eu queria então fazer aí essa transição de carreira. Portanto, era principalmente isso que eu tava buscando aí com essa mudança. Então, em 2020, no auge da pandemia, a gente veio pra cá, eu sem saber falar nada de alemão, a não ser bom dia, boa tarde, boa noite, mas graças a Deus tendo aí o apoio do boy, né? O primeiro ano de Alemanha foi, sem dúvida nenhuma, o mais difícil de todos. Primeiro porque era pandemia, então tinha toda aquela questão da gente não poder sair de casa, não se aglomerar e etc. Eu também não conhecia ninguém e nessas condições também era meio difícil, né, de eu conseguir conhecer. Também não falava a língua, né, como eu mencionei, e até o meu inglês era super limitado. Ou seja, foi uma situação aí que me deixou totalmente dependente do meu boy, né, em todos os aspectos. Desde tratar das burocracias que eu precisava, né, como seguro de saúde, curso de alemão, abrir conta em banco e etc. Até as coisas mais básicas, assim, do dia a dia, o social e a parte financeira também. E assim, logo eu, né, que, enfim, sempre fui aí independente, resolvia tudo sozinha, me vi ali naquela situação. Por isso, com certeza, a terapia foi ali fundamental, né, pra eu não pirar mesmo, literalmente. E que me passou, assim, pela cabeça aquele pensamento, assim, de o que diabos eu tô fazendo aqui, sabe? E aí, nesse primeiro ano, o meu foco principal ali foi aprender o idioma e descobrir o que é que eu queria fazer da vida, né? Já que esse foi o motivo principal de eu ter vindo pra cá. Depois de pesquisar muito sobre várias carreiras e cursos profissionalizantes, eu decidi que eu queria então estudar para ser educadora infantil. Eu descobri então que existia aí o Ausbildung, que é um curso profissionalizante, tipo um curso técnico, que tem duração aí mais ou menos de 3 anos e você recebe então um salário para você estudar. E aí eu pensei assim, né, perfeito, é isso então que eu vou fazer. Só que antes de eu já começar a estudar, né, sem ter tido nenhum contato com isso, eu decidi então fazer um trabalho voluntário numa creche. Assim eu conseguiria experimentar aí um pouquinho, né, do dia a dia de quem trabalha com crianças e eu também conseguiria treinar o meu alemão. Então seria, tipo assim, o cenário ideal, né? E aí eu me inscrevi numa creche, né, pra fazer então esse ano social, esse trabalho voluntário. Passei na entrevista e aí, show. Comecei então a trabalhar lá, mais ou menos ali quando começou o meu segundo ano de Alemanha. Esse segundo ano também foi muito difícil porque eu percebi que aquilo ali definitivamente não era o que eu queria fazer pro resto da minha vida, né? Assim, profissionalmente. As pessoas que trabalhavam na creche eram os amores, a minha chefe também era mais ainda. Só que eu percebi que trabalhar com crianças, assim, era uma coisa que não era pra mim. E eu acho que essa ficha caiu, assim, logo no primeiro mês de trabalho, sabe? Mas foi difícil de eu aceitar. Eu acho que eu relutei pra aceitar, porque parte de mim ficava pensando assim, cara, eu já contei pra todos os meus amigos, pra toda a minha família, que é isso que eu quero fazer, que é isso que eu quero estudar, que foi pra isso que eu vim pra Alemanha. Como é que eu vou contar pra eles agora que afinal não é mais? E se não for isso, o que que é então? O que que eu quero fazer profissionalmente? Então, esse foi um dilema, assim, muito grande, sabe, nesse segundo ano. Até que quando eu completei ali 6, 7 meses que eu tava trabalhando lá, eu tive uma situação familiar que exigia uma contribuição financeira, né, da família inteira, inclusive minha. E como esse trabalho voluntário me pagava muito pouco, eu não tava dando conta. Então essa foi só aquela gota d'água, assim, sabe, do copo que já tava esborrando. E aí eu decidi sair de lá e procurar um trabalho normal, né, um emprego normal, que me pagasse ali pelo menos o salário mínimo, né, pra eu conseguir então dar conta de enviar dinheiro todo mês pro Brasil. E foi logo no início ali do terceiro ano que eu comecei então a trabalhar na loja barra restaurante que vocês já viram aqui no canal. Eu cheguei a gravar um vídeo lá, né, mostrando um pouquinho do lugar, fazendo um tour pelo espaço, contando como que eu consegui esse trabalho, como que foi a adaptação e etc. E esse emprego foi muito importante assim pra mim, principalmente a nível social, porque era um lugar latino, então a maioria das pessoas que trabalhavam lá, quase todo mundo que trabalhava lá, era latino também. Então foi aí que eu consegui começar a desenvolver minimamente esse meu lado. Foi a primeira vez que, de alguma
alguma forma eu me senti meio pertencente a algum grupo aqui na Alemanha. E mesmo que profissionalmente, assim, não fosse o ideal, né, porque eu sabia que eu tava lá só pela grana e não existia, assim, nenhum tipo de perspectiva profissional, sabe? Ainda assim, era um lugar legal, era um ambiente que me fazia bem, né, eu gostava de trabalhar lá, ficava pertinho da minha casa, era um ambiente, assim, super descontraído, enfim. Também foi nesse ano que eu resolvi voltar aqui pro YouTube, né, porque pra quem não sabe, eu tenho esse canal desde 2014, eu comecei lá quando eu morava em Portugal ainda, e eu fazia vídeos de maquiagem, beleza e moda. Hoje em dia eles todos estão privados, porque assim, eu tenho muita vergonha alheia deles. Mas em 2016 eu acabei abandonando aí o canal e sumi durante 6 anos. E só em 2022 que eu resolvi voltar. Então foi nesse comecinho aí do terceiro ano aqui na Alemanha que eu comecei então que eu voltei, na verdade, né, a criar conteúdo. E durante esse ano eu também fiz aí um processo de coach que eu sei que pode existir muito preconceito, eu própria também tinha muito preconceito em relação a isso, que coach é só caô, é só falcatrua, mas eu posso dizer por experiência própria que isso não é verdade. Existem sim muitos coaches que vão ficar ali só te dizendo um monte de frase motivacional e que não vão te ajudar em porcaria nenhuma, mas também existem os profissionais que são sérios, que realmente vão te dar ali um direcionamento, sabe, na tua vida profissional. E eu digo isso com propriedade porque o meu marido é um desses profissionais sérios e foi graças a ele que eu resolvi então quebrar aí esse preconceito e procurar essa ajuda nesse momento aí que, como eu falei, eu tava bastante confusa. E foi justamente através desse coach que eu descobri então o que é que eu queria para minha carreira, né, para o meu futuro profissional, que é justamente trabalhar com redes sociais, com criação de conteúdo, seja então através das minhas próprias redes ou da rede, né, de terceiros, de empresas, nesse caso como social media. Portanto, foi no terceiro ano de Alemanha que eu finalmente comecei a entender o que é que eu queria para minha vida, né? O que é que eu queria assim para o meu futuro e o que é que eu precisava fazer então para chegar onde eu queria chegar. Foi só aí que parece que as coisas começaram a fazer um pouco mais de sentido e eu comecei a enxergar, tipo, um propósito, sabe? Na metade desse terceiro ano, eu comecei, então, a fazer, finalmente, né, a transição de carreira. Então, eu comecei ali a fazer cursos, comecei a ter ali as minhas primeiras clientes e tudo isso fazendo, assim, trabalhando paralelamente no restaurante. Até que mais ou menos ali, no início do meu quarto ano de Alemanha, eu resolvi, então, sair desse restaurante e me dedicar 100% a essa nova carreira que eu tava, então, construindo. E aí, agora, em abril de 2024, quando eu tava prestes a completar aí, né, o meu quarto ano de Alemanha, eu consegui então o meu primeiro emprego CLT daqui da Alemanha, na minha área mesmo, né, nessa minha nova área. Ou seja, aquele objetivo que eu tinha lá em 2020, quando eu vim pra cá, só foi finalmente cumprido agora, 4 anos depois. Portanto, é óbvio que o meu sentimento é de muita gratidão e de missão cumprida, sabe? Mas nem tudo são flores, né? Existem sim os pontos negativos que só foram notados aí ao longo desses anos e é sobre isso que eu quero falar também. Se você tá curtindo aí esse vídeo, não esquece de deixar o like aqui embaixo e se inscrever no canal pra me ajudar aí a bater essa meta de 20 mil inscritos. A gente tá quase chegando lá, então me dá aí essa força e aproveita e também deixa aqui embaixo nos comentários ideias aí de vídeos que você quer ver por aqui. Vocês sabem que eu sempre tô aqui de olho nos comentários, então conto com você pra essa ajuda aí também. Uma coisa que eu reparei que se intensificou aí ao longo desse tempo foi a solidão. Em Portugal eu já me sentia muito sozinha, porque todos os meus amigos mais próximos assim moram no Brasil, mas lá em Portugal, querendo ou não, eu tinha uma parte da minha família também e alguns amigos assim menos próximos, mas tinha. Aqui na Alemanha eu não tenho ninguém, além do meu marido, sabe? Claro que tem a família dele, mas não é a mesma coisa, né? Além disso, a distância cultural e do idioma, né, principalmente do idioma, dificultam muito mais assim, sabe? Essa construção de novas amizades. Então, nesse sentido, ainda que eu me sentisse solitária em Portugal, aqui eu me sinto muito mais. Outra coisa que eu não tenho como não mencionar como grande ponto negativo daqui e que só agora, mais recentemente, é que eu pude realmente confirmar isso, que é o sistema de saúde. Não vou me alongar muito aqui nesse tópico, porque recentemente eu fiz aí um vídeo, né, falando sobre uma experiência aí traumática que eu tive aqui na Alemanha, então se você quiser assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo. E assim, honestamente, em Portugal, eu acho que era meio parecido, mas aqui existe o agravante do idioma, que querendo ou não, faz sim uma puta diferença. Porque uma coisa é você ser maltratada no seu idioma nativo, onde você consegue muito bem responder à altura, né, e enfim, lutar pelos seus direitos. Outra coisa é isso acontecer no idioma que você fala e entende, mas não
não 100%. A sensação de impotência e de frustração é 1000 vezes pior. Por isso eu confesso que eu fico bem preocupada, assim, quando eu penso no futuro, sabe? Com filhos, principalmente. É uma coisa que me deixa, assim, bem insegura. E o terceiro ponto negativo, que também não dá pra deixar de fora dessa lista, que é o clima. A falta de sol durante o inverno alemão é uma coisa que me afeta muito e, sinceramente, eu achei que com o tempo isso ficaria mais fácil de lidar, mas eu acho que é o contrário, assim. Parece que quanto mais o tempo passa, mais difícil é. Agora, por exemplo, no inverno de 2024, a gente foi pro México, né, pra nossa lua de mel, e eu vi o quanto que isso deu, assim, uma ajudada, sabe? Um respiro mesmo. E aí, assim, pensando a longo prazo, né, em como tentar superar e contornar aí esses pontos negativos, eu tenho falado sobre isso na terapia e em relação à solidão, por exemplo, eu quero dedicar mais tempo a buscar ativamente novos grupos, sabe? Principalmente brasileiros. Então, eu quero tentar, assim, buscar mais grupos de dança, de, sei lá, eventos culturais, enfim, coisas assim desse gênero pra realmente conseguir superar isso, sabe? Em relação ao clima, acho que a ideia ideal, né, seria conseguir fugir sempre um pouquinho do inverno, nem que seja ali 2 semanas e passar uns dias em alguma região com sol ou algo assim. Acho que essa seria, assim, uma ótima solução, mas o sistema de saúde eu confesso que é o que mais me preocupa, porque eu até poderia fazer, né, o que muitos brasileiros que moram fora fazem, que é ir pro Brasil todo ano para cuidar da sua saúde, e eu queria muito ter essa possibilidade, mas eu não sei até que ponto também essa é uma solução sustentável, sabe? Porque além da questão financeira, né, de ser muito caro, de você ir para lá todo ano, então, enfim, tem o custo com as passagens, os médicos, exames, etc. Tem também a questão da emergência, né? Então, e aí, numa situação urgente, né? O que é que a gente faz? Enfim, isso ainda é uma questão. Porém, assim como existem os pontos negativos, também existem os pontos positivos, né? E também é justo que eu fale deles. No meu caso especificamente, e aí eu tô falando aí 100% da minha experiência dentro do meu recorte, o primeiro ponto aí que é, assim, gritante é o da qualidade de vida. É inegável, assim, que a minha qualidade de vida aumentou, assim, drasticamente desde que eu vim pra cá, pra Alemanha. Tanto a nível financeiro, afinal, o salário mínimo daqui é quase o triplo do salário mínimo de Portugal, sendo que o custo de vida daqui não é o triplo do de lá, mas também a nível de conforto e de moradia mesmo, sabe? Em Portugal, por exemplo, eu morava num apartamento que era metade do tamanho desse daqui. Eu ia no mercado e eu não conseguia comprar tudo que eu queria, porque simplesmente tinham coisas que não cabiam ali no meu orçamento, enquanto aqui eu posso me dar esse luxo. Lá eu tinha que pegar transporte público lotado todo dia pra ir trabalhar, enquanto aqui, todos os trabalhos que eu tive, eu sempre conseguia ir a pé, andando mesmo. E atualmente eu tô trabalhando no home office, né? Então ainda melhor. Em Portugal, apesar do inverno não ser tão rigoroso quanto aqui, lá não tinha aquecimento na casa, então se tava fazendo 7 graus lá fora, tava fazendo 7 graus dentro de casa também. Enquanto aqui na Alemanha eu tenho aquecimento, né? Então eu não passo frio assim dentro de casa. Então, no geral, assim, eu posso dizer que a minha vida hoje em dia aqui tem muito mais conforto do que o que eu tinha lá, e isso faz sim uma grande diferença. Profissionalmente, eu acho que eu nem preciso falar muito, né? Além de eu estar trabalhando com uma coisa que eu realmente amo, eu tô numa empresa onde eu me sinto extremamente valorizada, então é óbvio que isso também é um ponto bem positivo, né? E se por um lado eu perdi de estar com a minha família, por outro eu ganhei outra, né? Que não é igual à minha, obviamente, mas que com certeza tem sido aí fundamental pra eu me sentir um pouco menos solitária. Então, respondendo aí as perguntas do vídeo, valeu a pena eu me mudar aqui pra Alemanha? Sim, com certeza. E ainda tá valendo? Eu diria que nesse momento sim, com as prioridades que eu tenho nesse momento da minha vida, eu diria que ainda tá valendo sim. Pode ser que isso mude algum dia? Pode. Eu não sei se a Débora de 40 ou 50 anos vai continuar priorizando a carreira, mais conforto, ter, sei lá, uma estabilidade financeira melhor, do que talvez estar mais perto da sua família, né, dos seus amigos, da sua cultura. Eu realmente não sei, né, não tenho como eu prever o futuro, mas por enquanto tá valendo a pena sim. Se você também mora aqui na Alemanha, me conta aqui embaixo há quanto tempo é que você tá aqui e como é que tá sendo aí essa sua experiência. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se vê então no próximo e tchau! Back up on my grizzly on my bar shit, yeah, yeah. Ask me how